Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Por onde você começaria aí nessa história da cidadania? Dentro desse mundo da cidadania, né, tem muito essa questão do quem tem direito, né, de fato. E no Brasil, pode passar um slide. No Brasil, nós somos se dizia até o ano passado, mais de 30 milhões de descendentes de italianos, mas ninguém consegue, de fato, calcular isso, porque todos os dias nascem mais crianças que são descendentes de italianos, E né? continua tendo direito, né? Exato. Então, houve uma grande imigração para o Brasil, não só para o Brasil, mas para a América Latina inteira, América Central, América Latina também, dos italianos. E muita gente diz também, o primeiro mito é que muita gente diz que foi durante a guerra, né? Não, foi para fugir da guerra. Eu tinha um antepassado italiano que estava fugindo da guerra e veio para o Brasil. Na verdade, se vocês forem ver a documentação, o italiano imigrou para o Brasil muito antes de qualquer notícia de guerra, né? Então, principalmente no norte da Itália, na região do Vêneto, era muito difícil, né, de se viver ali, era muito precário. Então, as pessoas começaram a imigrar e tinha muito esse comércio da imigração dentro da própria Itália, porque eles vendiam, né, o Brasil como um sonho, a terra nova, né, que quem fosse para o Brasil conquistava, podia ter terras, podia ter castelos, né, e eles iam direto para lá de navio. Quem assistiu Terra Nostra aí vai conseguir lembrar e conciliar um pouquinho essa história. E houve essa grande imigração que foi entre 1890 e 1910, né? Sim. E aí todos os descendentes desses italianos foram tendo mais descendentes e ramificando a árvore genealógica. Você vê, de um italiano pode ter milhares de italianos, né? E por que a gente diz italianos? Exatamente pelo que está escrito ali. Segundo a legislação italiana, é considerado italiano todo filho de italiano, independente do local de onde tenha nascido, tá? É um direito de sangue desde que não haja interrupções. Então, se a gente está dizendo aqui bruto, né, uma coisa muito básica assim, se eu tenho um ascendente italiano, eu sou italiano, eu já nasci italiano. Por quê? Esse italiano que imigrou para o Brasil, ele teve filhos que tiveram meu bisavô, que nasceu meu avô, minha avó, que nasceu meu pai. Todos eles nasceram italianos, inclusive eu. Acontece que, se esse filho desse italiano lá em cima, lá em 1910, né, se o italiano tivesse o conhecimento de ir no consulado e registrar aquele filho no consulado e dizer, olha, eu sou italiano, nasceu meu filho aqui no Brasil, eu preciso que faça a transcrição ou o registro desse meu filho lá na Itália, onde eu nasci. E aí, se esse filho fizesse a mesma coisa, se fosse uma cultura, ninguém estaria tendo que comprovar cidadania italiana, né? Direito de cidadania italiana, porque isso era o que deveria ter sido feito na época em todas as gerações. Como isso não aconteceu, pularam-se, né, muitas gerações ali, caiu em nós, requerentes, né? E a gente precisa fazer um reconhecimento desse direito. Hoje, por causa da vontade de muita gente de ter o passaporte europeu, acabou que a gente está falando bem mais sobre isso, né? Mas isso é uma coisa que o direito é desde que você nasceu. Desde que nasceu, já nasceu italiano. E precisa... É que depois que a pessoa atingiu a maioridade, o pai não consegue mais fazer a transcrição daquele filho. É o próprio filho que tem que fazer o requerimento. E para esse requerimento é um processo de reconhecimento. Entendi. Então, ninguém vai aprovar se você é italiano ou não. Você já é italiano. Você só precisa fazer esse reconhecimento, porém, você precisa comprovar através da documentação. Então, esse é um processo que, por isso que gera muitas dúvidas, né? Mas é italiano quem é filho de italiano. Isso, basicamente é isso. Basicamente. Como comprovar esse direito, né? Vamos supor ali que você tem alguém da família que você ouve falar desde pequeno, né? Ai,
minha tia falava que meu bisavô, o pai dela, meu pai falava que o avô dele, né, rezava em latim, tinha essas histórias, né? Então você acaba descobrindo que, cara, ou pelo meu sobrenome, que muita gente descobre pelo sobrenome, né? Que nem eu, Donelli, até 10 anos atrás não sabia que eu tinha esse direito. E aí a pessoa fica assim, tá, Donelli, como é que eu comprovo isso, né? Que eu sou italiana, tudo. O sobrenome é a pista principal, né? A primeira pista. Mas não é a única também. Não. Esse é um processo documental, né? Como a gente está dizendo ali, é um processo documental e você precisa só apresentar as provas que comprovam a legitimidade da sua descendência. É isso. Tá. E aí, quais são os documentos necessários, né? Falando dessa questão de como comprovar esse direito, você precisa de alguns documentos que têm o formato certo, tá? Mas basicamente são registros, pode passar, são registros de nascimento, casamento e óbito. Então ali tá mostrando bem na tela, né? Tá mostrando direitinho. Você precisa, de uma forma muito grosseira ali, né, dizendo, montando para vocês, vocês precisam comprovar do italiano certificado de nascimento, né, emitido pelo Comune Italiano lá na Itália, onde o antepassado nasceu. Precisa da certidão de casamento dele, seja no Brasil ou na Itália, e a certidão de óbito, tá? Tem muita gente que diz... mas e o óbito? Né? Se vocês forem pesquisar sobre cidadania, quais são os documentos que estão na lei K28, que é o que rege o direito da cidadania italiana, não está exigindo esse óbito. Então, o óbito, a certidão de óbito, muitas vezes ela não é necessária para o processo. Porém, é um documento fundamental na ausência de informações das outras certidões. Então, vamos supor que você encontrou o nascimento do italiano, não está encontrando o casamento, e aí você fala, o óbito não é necessário, então eu vou descartar. E aí você não vai atrás do óbito. Muitas vezes as informações que você precisa daquela certidão que você procura de casamento tá lá no óbito, e você não foi atrás da certidão. E tem um outro tipo de caso também, que é quando... o italiano tem vários nomes, né? Nome composto. Então, ele tem ali 2, 3, 4 nomes. E aí, quando ele imigra para o Brasil... Na Itália, ele é conhecido como um nome. No Brasil, ele só se registra como segundo nome. E aí, não consegue conectar muito as certidões, porque os nomes começam a ficar muito diferentes. As idades não batem, porque na época... né? Não era bem registrado. Não era muito bem registrado isso. Então, pode ser que a tua documentação ela fique fraca, sabe? E o óbito, muitas vezes, ele vem para confirmar o que está escrito no nascimento, casamento. Então, eu apresento todos os óbitos, eu peço para todo mundo ir atrás dos óbitos, mesmo que não seja essencial, mas... que apresente nascimento, casamento, óbito e esse último documento que está dizendo ali que é a CNN, que é Certidão Negativa de Naturalização, é um documento que a gente emite no site do Ministério da Justiça e ele é gratuito. A gente precisa ter primeiro todas as informações, né, de nascimento do italiano, casamento, óbito. Precisa ter todo o restante da documentação, porque nessa certidão negativa de naturalização precisa colocar todas as variações que aparecem do nome dele. Então, é uma certidão que vai estar escrito que o Estado, através de uma pesquisa no banco de dados, verificou que Giuseppe Primo Donelli, Donelli Giuseppe Primo, Giuseppe Donelli, José Donelli, aí você coloca todas as variações que aparecem em todas as certidões, né? Não se naturalizou o brasileiro. Entendi. É essa certidão que precisa, que é bem facinho de tirar, mas precisa ter todas as informações do italiano primeiro. Aí, se o italiano... Porque você tem que descobrir qual é o italiano, né? Se o italiano for o seu avô, já é fácil. Já tá tranquilo de você conseguir essas informações. Aí, se for um bisavô, já é um pouquinho mais complicado e assim por diante, né? São mais gerações que você tem que buscar. Quanto mais antigo vai ficando, mais longe, né? Você tem que cavar ali. Mas
já fiz processo até de sextavô. Sério? Sério, né? É quando as linhas são muito curtinhas, assim, a árvore genealógica é muito curtinha, né? Vamos supor, seu pai e sua mãe tiveram um filho com 16 anos, aí o outro filho nasceu quando o pai tinha, sei lá, 15 anos. Então, muito curtinhas, assim, né, as gerações. E aí vai longe. Mas, geralmente, vai até a terceira, quarta geração, exatamente por conta dessa imigração, né, que aconteceu em 1890, 1910. Então, para eles terem vindo nessa data, geralmente o filho nasceu entre 1910 e 1920, depois o neto 1930, 1940, depois já é o seu pai e sua mãe 1960, alguma coisa, e depois já é você 90 para cima, né? 80 para cima. Então, a gente consegue saber mais ou menos até que geração que vai. E falando aqui, voltando, né, na documentação, o italiano, o filho do italiano, nascimento, casamento, óbito, neto do italiano, nascimento, casamento, óbito, se for, né, uma geração muito longa, o bisneto, e o requerente, que seria você, sua certidão de nascimento, casamento, se você for casado. Se tiver filho menor, põe certidão do filho menor também, que precisa, ele é dependente. Aí aqui a gente conecta com o que a gente estava falando lá no começo. Sim. Quando o requerente, ele está requerendo a cidadania italiana e ele coloca o filho dele, menor, ele está dizendo, ele está comunicando o Estado italiano que ele tem um filho. Esse filho não vai precisar fazer um processo, ele não vai precisar pagar por esse processo de cidadania, porque ele é dependente do pai, ele é menor de idade, então ele é dependente do genitor que transmite a cidadania. Ele sendo registrado, ele é italiano. Agora, quando ele tiver um filho dele e ele registrar o filho dele antes do filho completar 18 anos, o filho também não vai precisar fazer processo de cidadania. É só fazer transcrição. Então, as pessoas hoje já têm essa mentalidade de fazer isso, né? De continuar, né, com o registro, né? Isso. Exato. Pode ser que daqui a algumas gerações à frente, esse processo de reconhecimento da cidadania, ele não seja tão falado de novo, ou ele tenha uma baixa, exatamente porque essa nossa geração está se conscientizando através dessa procura, né, em reconhecer esse direito e registrando os próprios filhos. Esses filhos serão educados dessa forma e os netos deles já serão registrados. Então, quem vai fazer assessoria lá na frente talvez vai sofrer uma baixa aí. E aí, então? Então, é basicamente essa documentação necessária. São registros civis que se emitem no cartório, tá, gente? Igual a sua certidão de nascimento, casamento, óbito que você emite lá no cartório, onde você nasceu, onde você casou, onde faleceu a pessoa, né? Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.